Bem, podemos iniciar, né? Vou começar aqui o papo com vocês, até para não atrasar muito. Eu sei que todo mundo está no horário agora, tirou uma horinha, né, de um horário produtivo, então agradeço aí imensamente a presença de todo mundo que conseguiu parar para ouvir um pouquinho. Eu espero que eu consiga enriquecer um pouco, nem que seja uma pequena contribuição, especialmente para quem está começando, tá? Esse BDC Talks é muito focado em quem está começando essa carreira de dev, e eu queria compartilhar um pouco da experiência que eu tive ao longo desses mais de 10 anos como desenvolvedor, né? Começando desde a época lá da faculdade até o dia de hoje. E se eu conseguir dar essa contribuição, acho que o objetivo foi atingido com sucesso nessa apresentação. Então, só vou reforçar que o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, de novo, é a minha experiência, não é o certo, também não é uma fórmula mágica, porque não existe fórmula mágica nesse segmento, nesse mercado. E eu acho que, de alguma maneira, talvez contribua para quem está começando. E, bem, o objetivo é esse. Tá? Então, pessoal, meu nome é Rafael Diné, então prazer em conhecer vocês. Eu tenho 32 anos, sou nerd de coração, programador por vocação e atualmente ocupo o cargo de gerente de produtos aqui na Big Data Core. Tá? Bem, eu comecei a minha história com computação antes de 2015, na verdade. Em 2015 eu me formei, eu comecei ali mais ou menos em 2009, se não me engano. E, na verdade, eu não comecei a minha história com computação. Eu, como muitos jovens, eu não sabia o que eu queria fazer. E eu comecei numa faculdade de engenharia, né? Engenharia de controle de automação. E lá eu tive o primeiro contato com computação dentro da faculdade. Eu nunca tinha tido contato com uma linha de código sequer, não sabia como é que trabalhava com isso, não sabia o que fazia um desenvolvedor. Foi aprender tardiamente na faculdade, né? Comparado à geração atual. Você está ali na faculdade descobrindo programação pela primeira vez. Até hoje, acho que hoje em dia já é até estranho, né? Porque hoje é muito comentado, na época não era tanto. E eu me apaixonei por programação. Eu digo que eu me encontrei lá dentro, né? Tive um apoio muito grande de familiares e pessoas que estão até hoje para fazer essa troca. Troquei para sistema de informação lá na época. E comecei a cursar sistema de informação e me formei em 2015. Eu, já no final da faculdade, eu já emendei no mestrado na UFRJ. O meu mestrado foi focado na parte de inteligência artificial. Eu trabalhava com redes neurais sem peso, especificamente. E meu segmento de estudo dessas redes neurais era focado em segurança pública, né? Eu trabalhei com algumas bases de dados gigantescas do Disque Denúncia do estado do Rio de Janeiro. E foi um mestrado um tanto quanto desafiador em todos os sentidos, né? Tanto técnico quanto pessoal. Eu passei por muita coisa pessoal em 2018, foi um ponto de virada muito grande na minha vida, e eu vou falar um pouquinho dele lá na frente também. Mas eu não vim aqui para falar com vocês do meu currículo, né? Mas sim sobre os aprendizados que a vida me trouxe. Até porque eu acho que esses aprendizados eles estão muito mais relacionados aos percalços e os problemas que você passa ao longo desse caminho do que com o sucesso que você tem, né? Porque o sucesso é uma consequência desse teu trabalho e de como você estava lidando com esses percalços. Bem, tudo começou com estágio, né? Então, eu digo que é o aprendizado número 1, né? De 2 grandes aprendizados que eu queria falar aqui com vocês nessa primeira parte da apresentação. E a minha vida de estágio, ela começou na faculdade. Eu comecei estagiando no que hoje muita gente conhece dentro da PUC, que é o Tec Gráfica, no Laboratório de Computação Gráfica. E lá no Laboratório de Computação Gráfica, eu trabalhava muito com simulações de extração de petróleo, né, para Petrobras. Trabalhei lá durante um bom tempo, saí de lá e fui para o Laboratório de Engenharia de Software, outro laboratório dentro da faculdade, onde eu trabalhava com testes automatizados de software, também em grande maioria dos projetos para Petrobras, mas tinham outros clientes também lá dentro. Aprendi muito de engenharia de software lá dentro, muito, muito mesmo. E nessa época da faculdade, eu comecei a construir o que hoje eu vejo que é o meu networking, né? E um desses networks, eu tinha um amigo lá dentro da faculdade, Marcelo, e o Marcelo, fiquei muito próximo dele, jogando jogo online, e um dia ele me falou assim, pô, cara, tem uma vaga de estágio lá numa startup que eu trabalho, você não queria se candidatar, não? Eu falei, pô, me manda aí o e-mail e tal. Peguei lá o e-mail e mandei meu currículo na época.
E, pô, me chamaram para entrevista. Eu achei maneiro, eu já tinha aquela curiosidade, aquela coisa, né, no fundo da cabeça, pô, como é que é trabalhar no mercado de computação, né? Sair de laboratório, de faculdade. Eu tinha essa vontade, eu queria ter essa experiência em algum momento. E eu falei, cara, vou lá. E aí aceitei para participar da entrevista de estágio. E eu cheguei lá na Big Data, né, que é onde eu trabalho hoje. Então, spoiler aí, eu passei no processo seletivo, né? Mas isso aí eu vou falar depois para vocês. E quando eu cheguei na Big Data, a gente ocupava, na época, um escritório que não devia ter muito mais do que 20, 25 metros quadrados, um banheiro só, um salão aberto com 2 mesas grandes, e no teto tinha um adesivo gigante da Estrela da Morte, numa parede tinha uma X-Wing enorme, e na outra parede tinha uma nave de carga de um seriado chamado Firefly, que poucas pessoas conhecem, mas eu também já era apaixonado desse seriado na época. E quando eu vi aquilo, eu falei, ferrou, eu tenho que trabalhar aqui. Preciso trabalhar aqui de qualquer jeito, sabe? Eu me identifiquei na hora, me senti acolhido por aquele ambiente. Aquilo falou, pô, aqui é um lugar irado, sabe? Eu me identifiquei muito. É óbvio, né? Como todo bom nerd. E aí, quando eu entrei lá naquele escritório, me chamaram lá para fazer entrevista. Falaram, não, vamos fazer entrevista ali fora, né? Num escritório separado. Fizeram essa brincadeira comigo. Quando a gente saiu, o escritório separado numa escada. Né? Uma escada, tipo essa daí da imagem de saída do shopping, porque o escritório ficava no shopping downtown, aqui na Barra da Tijuca, para quem conhece. E eu sentei na escada para fazer entrevista de emprego para essa startup, com um dos sócios da época da empresa. E eles começaram a trocar muita ideia, né? Ele começou a fazer muita pergunta técnica, muita pergunta do meu currículo, e eu fui tentando responder com o que eu sabia da época, da pouca experiência de estágio que eu tinha até aquele momento. E o mais engraçado foi quando ele começou a ir para perguntas mais da vida pessoal, que eu falava que na época na época eu lia muito, né? Muito mais do que eu leio hoje em dia. E exatamente, que a Natália falou para testar a vontade real. Já começou o teste ali, mas já estava capturado pelo ambiente, já era, entendeu? E aí, no papo vem e vai, eu falei que eu estava lendo muito livro, ele perguntou qual livro que eu estava lendo, eu falei, cara, eu estou lendo o último Teorema de Fermat atualmente, na verdade eu acabei de ler, e eu achei esse livro incrível, e na mesma hora ele falou, cara, esse livro é incrível, eu adoro esse livro também. E é um livro de matemática, mas na verdade ele conta a história, né, do último Teorema de Fermat, então é muito mais um romance do que um livro de matemática efetivamente. E é um romance documental, né? Ele conta a história da vida do cara que quebrou, né, que descobriu, né, a fórmula do último Teorema de Fermat. E troquei ideia muito com ele sobre esse livro. E, enfim, o papo mudou totalmente de formato quando eu comecei a enveredar pela história do livro com ele, né? Com o entrevistador. E, assim, eu digo que foi o livro, na época eu achava que era o livro que tinha feito a minha contratação de estágio. Mas a verdade é que assim, não foi o livro. Né? O livro foi o canal de conexão que eu tive com o entrevistador naquele momento. Né? Eu tive outros canais de conexão com ele, mas esse foi o mais forte. Né? Foi um canal de identificação muito grande. E hoje eu entendo isso, que assim, não importa. Poderia ter sido um outro livro, poderia ter sido um filme, poderia ter sido uma vivência, poderia ser qualquer coisa, mas existiu um ponto de encontro muito grande ali, teve um ponto de conexão intenso. Tá? E esse ponto de conexão fez a diferença naquela entrevista de estágio, até porque quando você olha para uma pessoa que é estágio, você como empresa não pode esperar muita coisa. Né? Aquela pessoa está começando a carreira dela, você não pode exigir que a pessoa tenha uma experiência de um sênior para contratação de estágio, né? Eu digo que se uma empresa está contratando um estagiário que exige um currículo de um cara que está muito mais avançado, isso no mínimo reflete como é que eu diria, né? Uma característica meio ruim dessa empresa, porque ela está querendo mão de obra barata, isso não é legal. Então, para estágio, esse tipo de conexão faz muita diferença. Tá? Para júnior, eu sempre falo que esses primeiros passos na carreira, esse tipo de conexão faz diferença, porque a galera está muito mais ou menos nivelada. Tá?
Bem, e aí chega aqui o primeiro ponto que faz exatamente conexão com a proposta desse papo que eu estou tendo com vocês, que é como escolher ser escolhido, né? Cara, não adianta você saber tudo sobre tecnologia. Aquela lista de coisas que você tem que dar check lá de, eu sei programar em tal coisa, eu sei tal ferramenta, isso serve para qualquer emprego, tá? Não tô falando de dev, mas isso aqui se aplica para qualquer um. Aquela lista de pré-requisitos, as pessoas dão check, elas enviam um currículo e está no currículo essa lista, e se ela tiver aquilo, ela vai ser selecionada para a empresa, e se não tiver, ela não vai seguir. Então, a diferença entre você e um outro, muitas vezes, está nesse ir além dos requisitos da vaga, né? E, às vezes, esse ir além pode ser outras ferramentas, mas, às vezes, é uma conexão que você vai ter com esse entrevistador, com esse grupo de entrevistadores. Tá? Bem, quando eu comecei, então, minha vida nessa pequena startup, né? Passei no processo seletivo, entrei para estágio, fiquei muito feliz. Pô, estou fazendo uma parada diferente, no ambiente que eu gosto, e eu lembro que era uma coisa incrível, né? Porque chegava lá para umas 6, 7 horas da noite, a gente parava de trabalhar, aí simplesmente o dono da empresa ligava o videogame no meio da sala, com um rock band lá, ou com algum outro jogo, e a gente ficava lá 1, 2 horinhas jogando antes de ir para casa. Então, cara, isso me marcou pro resto da vida. Isso foi bom demais. Tem gente aqui, inclusive, né, aqui eu ouvi na apresentação, que participou dessa época, e, putz, isso aí foi muito legal. E dica, né? Até hoje a gente tem videogame aqui dentro da empresa, tá? Tem um Nintendo 64 lá no meio da sala, e quase toda quarta-feira à noite a galera faz uma Games Night aqui, o que remete muito a essa época de startup, que, pô, é muito legal. Bem, e a gente fazia de tudo, né? Eu fazia do café até o front-end. Então, literalmente, eu começava o dia fazendo café na copa, café sagrado de todas as manhãs, né? Que, como diz o ditado, o programador é um organismo que transforma café em código. Então, a gente ingeria quantidades cavalares de café e eu fazia de tudo, né? Ou, pelo menos, eu tentava fazer de tudo. Eu já programava alguma coisa, comecei a evoluir no meu ritmo de programação, mas eu via que eu tinha vários gaps, óbvio, eu era estagiário, né, nessa época, então tinha que preencher esses gaps, e a gente tinha uma necessidade de trabalhar com infraestrutura de nuvem também, que a gente não tinha nenhum servidor próprio, até hoje a gente não tem, e eu tinha que aprender como lidar com a nuvem, principalmente AWS, Google Cloud. Então comecei a tentar correr atrás de curso, pedir ajuda aqui dentro da empresa para fazer esses cursos. Parte de banco de dados, a mesma coisa, eu sabia uma coisa muito incipiente, tive que avançar muito, aprender muito. Né? Como eu falei, front-end, também trabalhei muito com front-end. Eu falei, cara, eu preciso preencher esses gaps. Como é que eu vou preencher esses gaps? Estudando, né? Eu tenho que fazer curso. E nessa época, a Big teve um papel muito fundamental na minha vida, porque ela me introduziu a uma pancada de coisa que me fazia ir além, né? Principalmente com cursos, tanto presencial quanto online, para ir além do que a faculdade já tinha me oferecido até aquele momento. E isso é um papel, né, de uma empresa séria, porque ela está te colocando para ir além do que a faculdade te deu como base. Né? E eu sempre digo que a faculdade é a base de tudo. Né? O que vem ali em cima é uma construção sua. E se você tiver uma empresa que te dá suporte nessa construção, você vai ter uma total diferença nesse teu currículo, né, dali para frente. Bem, todo esse trabalho que eu vinha desenvolvendo dentro da Big como estagiário, eu fiz muitas ferramentas internas. Algumas das ferramentas internas estão até hoje aqui na empresa, estão fazendo daqui a pouco quase 10 anos que essas ferramentas estão aqui dentro. E isso vem desde a época de estágio, né? Então eu consegui ser efetivado. Foi uma felicidade muito grande, né? Todo mundo que passou por uma efetivação na vida sabe que isso é um marco, né? Isso te bota um carimbo ali no teu coração que você nunca mais esquece. E, pô, cara, foi uma comemoração muito grande, uma felicidade, assim, indescritível ter sido efetivado. E eu comecei a ter que assumir desafios maiores e trabalhos mais complexos, né? Porque agora eu já não era mais estagiário. E o que eu tenho para dizer sobre isso, né, até essa efetivação? Pesquisa e estude aquelas empresas que você vai se candidatar. Né? Então, dentro desse primeiro aprendizado, eu falei, cara, você tem que trazer para a mesa coisas que te levem além da vaga. E, além disso, entenda para onde você está indo. Uma empresa que, por exemplo, não tem uma cultura de investimento
na melhoria contínua dos seus colaboradores, isso já é um indicativo para você, e na minha opinião, isso é um indicativo que não é positivo, né? Então, para mim, é importante ver se essa empresa tem uma cultura de ensinar os colaboradores, de evoluir os colaboradores de alguma maneira. Tá? Tem N maneiras de você saber se uma empresa tem esse tipo de incentivo. O primeiro deles é que está óbvio, né? Uma empresa que oferece palestras abertas e que depois são gravadas e publicadas igual a Big, e que tem relatos como o meu, já é um indício. Se você não consegue achar por aí, LinkedIn, você consegue ver, né, se os funcionários estão lá dentro, estão agradecendo por alguma coisa, se a própria empresa está divulgando os trabalhos que ela fez de treinamento, de curso. Você consegue ver no Glassdoor, né, que é um exemplo de site que os funcionários dão relatos, né, de como é trabalhar lá dentro. Então, tem N maneiras de você começar a pesquisar e entender um pouco da cultura da empresa. Bem, voltando para o que eu falei, depois que eu fui efetivado, eu comecei a trilhar a carreira clássica, né, desenvolvedor júnior, desenvolvedor pleno, desenvolvedor sênior. Esse caminho foi andando, foram tendo desafios e oportunidades, até que chegou um desafio que eu digo que uma oportunidade, né, em conjunto com um desafio que eu digo que foi uma segunda virada de página na minha carreira. A oportunidade foi que me ofereceram para ser responsável por um dos serviços da empresa, que na época era somente um KBA, né? KBA, para quem não conhece, é Knowledge Based Authentication, autenticação baseada em conhecimento. Então, nada mais é do que um questionário antifraude, né? Quando você entra, por exemplo, em algum serviço de algum banco, alguma coisa do gênero, que você tem que responder umas perguntas, né? Qual o nome da sua mãe, quantos anos você tem, blá, blá, e isso é um KBA que eles estão fazendo com você. Tá? Então, a gente tinha um KBA na empresa que era muito incipiente, era uma coisa bem ainda rudimentar na época, e que a gente tinha que transformar, o desafio era transformar aquele KBA num ecossistema de ferramentas antifraude, muito mais do que um KBA. Bem, eu trabalhei incessantemente nesse projeto por mais de 3 anos, com várias entregas ao longo desses 3 anos, tanto de melhoria desse KBA como novas ferramentas, até a gente chegar num produto bem acabado e final depois desses 3 anos, que hoje é o Big ID, um dos produtos aqui da empresa, e que hoje tem parte de questionário, que é o KBA, biometria, documentoscopia, background check e vários outros serviços de validação de identidade antifraude, né? E com o Big ID eu aprendi muito, né? O Big ID foi a minha segunda faculdade assim da vida. Eu aprendi a lidar com o cliente, eu aprendi a lidar com os fornecedores, eu aprendi a parte de precificação de produto, de como a gente faz o discovery do produto, como a gente faz o teste do produto, como a gente lança esses produtos dentro do mercado, como que a gente coordena um time para esse desenvolvimento acontecer, né? Um time de desenvolvedores, no meu caso. Comecei sozinho nesse KBA, hoje, só na parte do Big ID, somos mais de 10 desenvolvedores, que vão desde front-end até back-end, né? A galera de infraestrutura também, que ajuda a gente muito nesses processos. Então, o Big ID foi uma baita escola. Tá? Hoje, dentro do Big ID, só para dar alguns números para vocês, a gente já fez mais de 200 milhões de validações desde, ou seja, mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, né, quando ele foi formatado como produto. De lá para cá já fez mais de 200 milhões de validações de identidade para os mais diferentes clientes. A gente tem um cliente que vai desde aviação até a área bancária, passando por telecomunicação, tem toda a sorte de clientes. E, para mim, isso tudo culmina num primeiro grande aprendizado, que é o sucesso e a junção da oportunidade com o preparo, né? De uma maneira ou de outra, tudo que eu falei para vocês aqui foram oportunidades que surgiram ao longo da minha vida e como certos níveis de preparo foram casando com essas oportunidades. E uma coisa que é engraçada e cruel ao mesmo tempo é que é muito difícil você ter oportunidades em que você pode se preparar antes. Por exemplo, um concurso público, né? De uma maneira geral, é uma oportunidade que você sabe quando vai acontecer e você tem que se preparar para ela. Mas eu digo que a maioria das oportunidades surgindo na sua vida, você não sabe a data. Elas aparecem e você tem que estar preparado. Então, é um preparo que, de certa maneira, ele é
pregresso, né? Ele é anterior à oportunidade de surgir e você tem que estar sempre estimulando ele. No meu caso do estágio, hoje eu entendo que aquele bando de livro que eu estava lendo, apesar de eu gostar, também era uma maneira de eu estar me preparando para uma entrevista, de fazer o diferencial ali dentro. Hoje eu entendo que aquele monte de curso que eu vi quando eu tinha gap me preparou, por exemplo, não só para construir as ferramentas, mas assumir um produto um dia aqui dentro da empresa. Né? Me levou além. A Big me ajudou também a ir além, né? Contribuindo com esses cursos. Bem, então, se eu conseguir trazer um pouquinho dessa mensagem de aprendizado para quem está começando, eu já fiquei bem feliz já, né, com esse momento da apresentação. Bem, o segundo papo que eu quero ter com vocês aqui é sobre o aprendizado 2, que são as pessoas. E que eu quero dizer com pessoas, né? Na vida a gente não está sozinho. A gente está envolvido de pessoas. Uma empresa é um conjunto de pessoas, uma faculdade é um conjunto de pessoas, né? Então, a vida sempre são instituições que são um conjunto de pessoas. Até mesmo um casamento, né? Normalmente um conjunto de 2 pessoas. Né? Hoje em dia já tem até casamentos com mais, né? Mas, em geral, casamentos são uma instituição com 2 pessoas. Então, você nunca está sozinho nessas jornadas. E eu queria trazer esse pêndulo desses desafios que as pessoas precisam entender em alguns momentos que eu passei e dividir um pouco também de aprendizado que eu tive nesses momentos. Tá? Então, momentos difíceis requerem ajuda. Você passar por momentos difíceis sozinho é muito complicado, né? Se você supera um momento difícil sozinho, no mínimo ele foi mais lento do que sem ajuda. Com ajuda a coisa pelo menos fica mais rápida. Às vezes você não consegue nem sem ajuda. Um desses momentos foi a época do mestrado, que eu falei para vocês em 2018. Né? Naquela época eu estava fechando minha dissertação de mestrado. Eu estava, além desse processo de concluir a escrita do mestrado, que é uma coisa muito exigente, eu estava também me preparando para o meu casamento, que ia acontecer mais ou menos um mês depois da data que eu tinha para defender o meu mestrado. Para quem já passou por isso, você montar um casamento para 200 pessoas é um trabalho do caramba, né, para não falar um palavrão, e é pesado. E eu também estava fazendo obra no apartamento em que eu moro hoje. Então, juntou mestrado com obra e casamento, fora outras coisas que eu tive que gerenciar na minha vida pessoal, e que foi bem complicado, né? E ainda para botar uma pitada nesse bolo, na época eu morava num apartamento que era da minha mãe aqui no Rio, e minha mãe decidiu vender o apartamento, assim, de uma hora para outra. Eu tive que sair do apartamento, com isso tudo acontecendo, e morei uns meses na casa da minha avó, num quartinho lá, porque a minha casa estava em obra, né? Não tinha como morar na casa que estava em obra. Então, a confusão estava instalada. Foi um momento muito difícil e eu falei, cara, eu vou largar o mestrado. Falei, eu não vou continuar com o mestrado. O mestrado está me gerando muito trabalho. Eu posso focar em outras coisas. Eu posso, além disso tudo, eu estava trabalhando também na época na Big. Então, eu posso voltar a focar mais no meu trabalho, na obra, no casamento. Resolvo minha vida. Um dia eu volto para o mestrado se eu voltar. E eu estava nessa, eu vou desistir, eu estava na cara do gol já praticamente, mas eu não enxergava isso, né? Então, eu tive uma ajuda fenomenal da minha querida esposa, que está ali nessa foto, e ela foi fundamental nesse momento, porque eu falei, cara, vou largar tudo, né? E ela falou, não larga, eu te ajudo, vamos lá, o que você precisa de ajuda? E ela sentou comigo, eu dividi um pouco com ela o que eu precisava de ajuda, ela assumiu um tanto de coisa que tinha para resolver do apartamento de obra que eu estava à frente, até porque na época eu tinha mais proximidade física com o apartamento do que ela, então ela assumiu uma pancada de coisa na obra, ela ajudou com outras coisas que estavam sob a minha responsabilidade do casamento, ela também assumiu, então ela abriu um caminho para mim ali, de uma maneira ou de outra, do jeito que ela podia, para me dar mais espaço para a escrita da dissertação. E eu consegui escrever a dissertação, defendi na banca, foi aprovado no mestrado, graças a Deus, e deu tudo certo, né? Então, sem esse apoio, hoje eu digo que eu não teria mestrado, né? Então, as pessoas fazem diferença, né? Essa foi a primeira grande diferença que uma pessoa marcou assim para mim, né? E um outro momento para mim que também foi
impactante foi quando eu assumi um dos produtos da empresa, né? Na época que virou o Big Idea. Cara, para mim foi um perrengue muito, muito grande. Eu não tinha essa experiência de como lidar com o produto. A empresa ainda era muito incipiente, a gente não tinha o nível de maturidade que a gente tem hoje. E eu fiquei muito na dúvida se eu seria capaz, né, de conseguir chegar a levar o produto até lá. Então, eu tive muita, muita ajuda na época dos sócios, né, que estavam muito próximos ali de mim, de outros colegas ali de trabalho, da galera que me ajudou a construir o Big Idea ao longo do tempo, que foi entrando, né, nesses anos todos de lá para cá. Então, todos os desenvolvedores que passaram, que tiveram oportunidade de eu trabalhar com eles, foi muito legal, né? Até que os que hoje trabalham aqui contribuíram muito para esse desafio. Então, precisei de muita ajuda deles. Agora, assumir 2 produtos da empresa foi ainda mais difícil, né? Em 2000, se não me engano, foi 21, a diretoria me chamou, trocou uma ideia comigo e perguntou se eu queria, se fazia sentido para mim também assumir um dos outros produtos da empresa, né? Que é o Big Bush, pelo menos na parte de gestão dos desenvolvedores. Exatamente com o intuito de implementar muitos dos processos de gestão de desenvolvimento que eu já tinha implementado no Big ID tinha dado muito certo. Tá? E eu fiquei, na hora, eu olhei para cima e falei, cara, se for uma dificuldade imensa fazer esse trabalho dentro de um produto que era o segundo produto da empresa, era o menor produto da empresa em termos de volume, de faturamento, já foi difícil, imagina eu pegar o maior produto da empresa também para fazer isso, né? Como é que vai ser isso? E, óbvio, a segurança bate a porta, né? Eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir isso. Troquei muita ideia com esses diretores, eles me passaram uma confiança muito grande e eu falei, cara, eu vou topar esse desafio, né? E aí topei o desafio e o melhor de tudo era isso, eu não estava sozinho, né? Quando esse desafio começou e eu vi que tinham pessoas muito preparadas lá dentro, e aí, inclusive, são pessoas que estão até hoje aqui no produto, outras já saíram, mas outras estão até hoje aqui no produto do Big Bush. Essas pessoas me acolheram muito bem ali, né? Me receberam bem pra caramba, me ajudaram pra cacete, me ajudam até hoje pra caramba. É impossível fazer qualquer coisa sozinho. Então, todo o resultado dos nossos produtos aqui dentro é um conjunto de fatores que está dentro da área de produtos e vai muito além da área de produtos, passa pela área de pessoas, pela área de marketing, pela área de infraestrutura, pela área financeira. Esse conjunto é que opera essa máquina e faz a coisa dar certo, né? Claro que eu trouxe ali a minha contribuição, mas ela sozinha não significa nada, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Se você quer brilhar, cara, dentro do teu trabalho, valoriza muito quem está à tua volta. Porque sem as pessoas que estão à tua volta, você não é absolutamente ninguém. Você não serve de nada, né? O conjunto da obra que faz a coisa acontecer. Bem, e, cara, essas pessoas que passaram e estão até hoje na minha vida aqui foram fundamentais. Então, eu trouxe algumas fotos aqui de pessoas que já passaram pela Big, que foram muito importantes na minha carreira, que inclusive até hoje são amigos pessoais meus pra caramba, pessoas que estão comigo aqui até hoje também na empresa. Enfim, agradecer, eu sei que alguns de vocês estão aqui, então, de novo, obrigado aí por todo esse trajeto, né, que a gente vive. E dizer que é estupidamente emocionante, assim, é indescritível a sensação de você ver uma empresa que tinha 10 pessoas, mais ou menos, não lembro quantas eram quando eu entrei, contando com os sócios, contando, né, com os fundadores, com todo mundo, com o estagiário. E hoje nós somos mais de 130 pessoas aqui dentro da empresa, espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Essa foto não tem todo mundo, infelizmente. Mas eu acho que essa foto é legal porque ela traduz um pouco dessa vibração que a gente tem dentro da Big, que para mim é única, que é uma tradução da nossa cultura, que é fenomenal, que eu sou apaixonado por essa cultura que a gente tem aqui dentro. E é isso. De novo, aí, obrigado todo mundo, tá? Por essa trajetória. Bem, o que eu posso trazer, então, um pouco dessa experiência? Procure empresas com cultura forte, que incentivam o coletivo e o espírito de equipe. E demonstre que você pode fazer parte disso, né? Então, de novo, como escolher e como ser escolhido, né? Como que você escolhe? Cara,
as empresas que têm cultura forte, elas demonstram isso o tempo todo. Elas vão trazer palestras, elas vão trazer divulgações nas redes sociais, elas vão trazer depoimentos. Então, é fácil de você perceber e você mapear essa cultura, tá? Principalmente essa cultura do trabalho em equipe, do coletivo. Isso é muito importante, né? Aquela empresa que fica pegando pessoas na pinça e falando, esse daqui vai ganhar um bônus, esse aqui é o especial, e o resto que se dane, está totalmente errado, né? Está fadado a fracassar em algum momento. Senão agora lá na frente. Então, esse espírito de equipe ele é muito importante. E, de novo, não adianta nada você escolher muito bem a empresa e quando você sentar para fazer entrevista, você não demonstrar que você está compatível com essa cultura, né? Então, como é que se demonstra isso lá na hora da tua entrevista? Com exemplos do teu dia a dia, cara. Mas eu nunca trabalhei. Não tem problema. Você tem exemplo de trabalho, de espírito de equipe no dia a dia, num curso que você fez, na faculdade que você fez, em um outro estágio que você trabalhou. Então, trazer essa experiência para a mesa, de que esse espírito de equipe realmente está dentro de você, que você consegue se comunicar para exercer esse espírito de equipe, que você sabe lidar bem com as diferenças, que você adapta a sua comunicação para os outros, são pontos muito importantes de uma entrevista, tá? Eu, quando estou fazendo entrevista, caço isso o tempo todo. Pessoas que passaram pela entrevista que eu faço, se não perceberam, agora vão saber, vocês passaram por esse crivo, porque eu analiso, para mim, isso aqui, às vezes, é mais importante do que o técnico, tá? Porque uma pessoa, para mim, que tem um técnico e tem gap, mas que está com força de vontade e capacidade de aprendizado, ela resolve o gap técnico. Agora, o espírito de equipe, comunicação, isso é muito mais difícil de você resolver, né? Então, isso aqui tem que vir um pouco mais preparado. Claro que isso depende do nível de maturidade da vaga, mas em cada medida a gente tem que trazer essa análise para a mesa também na hora da entrevista. Então, demonstre isso para o entrevistador. Tá? Bem, esse conjunto da obra me leva ao segundo aprendizado, né? A jornada da vida é individual, mas ela não precisa ser solitária. Eu gosto muito dessa frase, tá? E eu gosto dela tanto que eu gosto de secar ela em duas partes. O que isso significa, né? A jornada da vida individual significa que, cara, você quem escolhe os resultados dos seus... Você quem colhe os resultados das suas escolhas, né? Não adianta você pegar a tua frustração que não deu certo, porque você não fez aquilo que você queria, e botar nos outros. Esse problema é seu, tá? Você é o responsável pelas suas escolhas. Então, não transfira as suas frustrações. Use isso como combustível de mudança. Se você está insatisfeito com a tua faculdade, pega e muda essa bagaça. Porque quem vai colher os frutos, bons ou ruins, da sua decisão é você, né? E eu acho que eu vejo muito claro de algumas gerações para cá, principalmente depois da internet muito forte, que existe muito essa transferência de frustração, né? As pessoas tendem a não assumir essa responsabilidade. E a pessoa tem que assumir essa responsabilidade. Né? Porque, no fundo, é a sua vida. E, ao mesmo tempo, ela não precisa ser solitária. Né? Não é porque ela é individual que você está sozinho. Eu trouxe N demonstrações ali para vocês do que eu passei, que sem ajuda, sem estar com a mão dada com alguém, não teria rolado, não teria ido para frente. Tá? Então, valorize seus amigos, sua família, né? Eles é que vão te tirar do buraco, eles vão te estender a mão, vão te dar ajuda. Tá? Eles vão fazer alguma coisa que tiver ao alcance deles para te ajudar, se eles são teus amigos de verdade, né? Se eles são tua família de verdade. E, cara, faça também o bem para quem está à sua volta, né? Eu digo que fazer o bem alimenta a alma, você sai transformado. Eu gosto de fazer sempre um parêntese quando eu falo dessa frase, para falar de uma experiência muito pontual que eu tive na minha vida com um projeto social chamado Teto. Tá? Eu acabei não botando um slide aqui dele, mas se vocês procurarem Teto, vocês vão ver que eles são uma organização, uma ONG, que ela tem origem no Chile, na época do terremoto do Chile, se não me engano, de 2008, 2010, uma coisa assim, que, enfim, foi o terremoto mais mortífero do Chile na costa do Pacífico. E eles começaram construindo casas emergenciais para quem perdeu tudo. Né? Não tinha mais casa para morar porque a casa desabou. E o projeto deu super certo, as casas pré-moldadas, eles começaram a levar isso para o resto da América Latina para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. E aqui no Rio de Janeiro, o Teto é muito presente e atuante dentro do lixão de Duque de Caxias, lá de Gramacho, Jardim Gramacho.
E é impressionante como você pegar um ônibus, em 40 minutos você está no lixão de Gramacho, você está em outro mundo, você está em outro planeta. Um planeta de miséria, de pobreza, de desolação total. Tá? E a gente construir essas casas lá dentro para quem não tinha nada foi uma experiência, para mim, revolucionária. Tá? Eu já quis voltar lá muitas vezes, mas ele precisa de uma saúde mental muito grande você estar lá. Então, eu ainda não tive a oportunidade de voltar, porque a gente também teve um período muito grande de pandemia que afastou as pessoas, né, dessas atividades presenciais. Mas eu ainda pretendo voltar um dia para esse tipo de projeto e recomendo todo mundo que faça. Eu já fiz outros, já fiz leitura de história para pessoas com deficiência intelectual, já fiz, minha esposa já fez trabalho em orfanato também feminino. Então, é importante você tentar dar um pouco de contribuição para a sociedade. Tá? Ainda mais na nossa, né, que é tão carente. Bem, fechando o segundo aprendizado aqui, eu queria falar, então, um pouco do que eu acho que a maioria aqui fica com algumas perguntas, né, sobre dicas e tal. Inclusive, eu vou falar de algumas dicas que, para mim, são as mais marcantes. Algumas podem ser óbvias para muitos de vocês, mas é sempre bom repetir para outros, pode ser a primeira vez que estão ouvindo. E também queria deixar aberto para qualquer um já que quiser escrevendo perguntas sobre o que eu falei ou sobre o que querem saber também, né, curiosidade sobre como eu faço entrevista ou de entrevistas que vocês já passaram, que eu puder responder, vai escrevendo aí no chat, que lá no final eu vou parar uns minutinhos só para responder essas coisas. Tá? Bem, então começa numa coisa banal, mas que faz muita diferença. Tá? Principalmente para quem está no início de carreira e está concorrendo ao estágio, a um cargo júnior. Pode ser a primeira vez que está mandando currículo. Então, né, me ajuda a evitar a fadiga, como já diria, né? Nosso querido meme. Então, primeira coisa, metralhadora alemã, né? Um exemplo do que não fazer. Eu já recebi currículo em que, em cópia no e-mail, tinha simplesmente todas as empresas que o cara tinha enviado o currículo. Então, não faça isso, tá? Pelo amor de Deus. Porque isso, no mínimo, demonstra uma falta de alinhamento, né? Porque, pô, eu tô vendo ali quais são as outras empresas que ele mandou. Se tem uma empresa ali que eu digo que é o contrário da minha cultura, aqui dentro da Big, eu vou perguntar para que ele está se dispondo a se candidatar para uma empresa que tem um pensamento totalmente diferente da minha, né? Então você já começa a levantar uma bandeira amarela sobre essa pessoa. Isso não é legal. Então, cuidado com isso, tá? Eu já vi pessoas cometerem esse erro em vários níveis. Um outro tipo de erro que eu vi muito também, que eu brinco de qual é o nome da empresa que eu estou me candidatando mesmo, cara, não erra o nome da empresa, né? Isso é complicado. Eu não erro o nome da pessoa que está conversando com você ali na entrevista de emprego, anota, lê 2, 3 vezes. Pode ter sido um erro de digitação, igual a próxima aqui, né? Tem um erro de digitação. Pô, um erro de digitação, tal. Passa, mas passa no dia a dia mesmo. Aqui, quando você está mandando o currículo, you have one job, entendeu? Revisa, lê com cuidado, lê 300 vezes. Eu já cansei de escrever texto errado no dia a dia, me comunicando com os meus amigos, meus colegas de trabalho aqui. Mas é o meu dia a dia, entendeu? Eu estou digitando rápido. Mandando um e-mail de currículo, que é o primeiro ponto de contato com a empresa, você tem que ler a porcaria do e-mail 300 vezes antes de enviar. Tá? Isso demonstra que você está tendo um cuidado, um trabalho, né? Um esmero com o envio desse currículo. Então, é uma demonstração de carinho, entendeu? Que você se importa com o que você está fazendo. Então, valorize isso. Tá? Leia e releia o teu currículo. Né? Eu não mostrei aqui, tem erros de currículo também. Assim, eu estou mostrando de e-mail, mas dentro de currículo, gente, a coisa é pior ainda. Né? Então, o currículo é muito importante vocês lerem e relerem se ele está claro, se ele está organizado. Né? Se não tem erro lá dentro. Se arrume de acordo com a empresa, né? Nem mais nem menos. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque, vou dar um exemplo, se eu vou me candidatar para uma empresa, sei lá, escritório de advocacia, que eu chego lá dentro, tá todo mundo de terno e eu entrei de bermuda e chinelo, né? Tá meio estranho, né? Já tá mostrando um distanciamento de você para a cultura da empresa, né? Ou pelo menos para o código de vestimenta daquele segmento de trabalho. E a mesma coisa aqui na Big. Se eu tô aqui de camiseta,
e calça jeans e me entra uma pessoa de terno aqui para fazer entrevista, eu vou achar estranho, né? Pô, o cara errou aqui a empresa que ele vai fazer entrevista. Então dá uma olhada antes, pô, nas fotos da empresa como a galera se veste, né? Eu acho que isso ajuda você a criar uma conexão também na hora da entrevista. E também não tente matar o entrevistador de tédio. Uma coisa que é engraçado que a gente falou, né? Pô, normalmente o processo seletivo ele tem a parte de análise de pré-requisitos, depois ele tem uma análise de currículo, depois ele vai para uma análise normalmente técnica, no caso do desenvolvedor, né? Ele vai ter um desafio técnico, e por fim ele vai para uma entrevista ou um conjunto de entrevistas. E essas entrevistas, elas estão querendo normalmente avaliar de maneira macro duas coisas. Uma, se você tem alinhamento com a cultura da empresa e com todas as características que a cultura envolve, né? Então, espírito de equipe, comunicação, blá, blá, blá. E a outra é uma que eu digo que ela é quase que subliminar, né? Ou então ela não é normalmente escrita, que é o entrevistador, no fundo da mente dele, tem uma pergunta que ele pode até não ter racionalizado sobre ela, mas que ele quer saber se ele, será que aguentaria tomar um chopp com essa pessoa durante uma hora para ouvir mais o papo dela e conhecer ela, essa pessoa é interessante? Se você consegue trazer essa sensação para o entrevistador de que, seria maneiro sentar para tomar um café contigo e trocar uma ideia sobre a tua história de vida, você já ganhou pontos, tá? Nessa entrevista. Porque você já conquistou essa pessoa, você criou uma conexão com essa pessoa. Então, cara, você vai para a entrevista e você é monossilábico, assim, não, já fiz. Você pode ser um gênio, tá? Eu acho que a entrevista não vai dar certo. Pelo menos comigo não vai dar certo. Por fim, algumas coisas que eu avalio com muita atenção, tá? E aí eu vou falar especificamente agora mais para os devs. Primeiro, eu não avalio tech stack. Tá? Eu não vou ficar ali, o cara sabe Python, o cara sabe Java, ele sabe o banco de dados X, o banco de dados Y. Isso é importante para alguns cargos, né? Por exemplo, não adianta de nada eu contratar um dev sênior que não sabe programar. Ele precisa programar, claro. Mas isso é um checklist que não vai ser na entrevista que vai ser solucionado, né? Ele vai ser solucionado numa entrevista preliminar, né? Vai ser solucionado num teste técnico. Não vai ter nem contato com a pessoa antes disso. Então, eu estou olhando aqui para coisas que vão além disso, né? Porque esse preparo técnico, eu acho que ele é muito óbvio, né? Igual uma prova. Você tem que se preparar para a prova e você vai ser aprovado nesse teste técnico. Agora, quando você chega no momento de entrevista, tem algumas coisas que, para mim, Rafael Diner, tá? Não estou dizendo que são as ideais, não são as certas, nem que todo mundo usa isso. Mas, de maneira geral, para mim, são as coisas que sustentam as contratações que eu faço. Primeiro, diferenciais. Lógica de computação forte, complexidade de algoritmo forte, estrutura de dados. Tá? Então, eu digo que para a programação, você não adianta conhecer esses conceitos, você tem que incorporar esses conceitos. E a diferença entre um programador medíocre e um programador de sucesso, na minha opinião, tem muito a ver com isso, porque isso aqui é a base para a construção de si que vem em cima. Então, se você vai conhecer a linguagem X, Y, Z, se você vai conhecer a tecnologia ABC, isso é tudo ferramenta. E ferramenta não se sustenta sozinha. Essas ferramentas se sustentam se você tem uma base bem preparada de computação. Que, na minha opinião, tem várias coisas, mas essas são as 3 mais fortes que eu gosto de avaliar no momento da entrevista. Tá? E soft skill. Né? Soft skills tem, de novo, elas acabam tendo muita interconexão com a cultura, mas, de maneira geral, toda empresa, independente da cultura, está correndo atrás de comunicação, protagonismo. Protagonismo tem outros nomes, né? Tem autossuficiência, autodidatismo, mas protagonismo envolve mais, na minha opinião, é uma palavra que envolve mais circunstâncias do que essas. E organização, né? Se a pessoa sabe trabalhar em equipe, né? Isso para mim é um tipo de organização. Se a pessoa sabe se planejar, se ela se enrola com prazo, isso tudo tem a ver com o macro conceito de organização. Tá? Então, são coisas que eu gosto de analisar muito quando estou contratando desenvolvedores, independentemente do nível. Claro que quando eu estou falando de estagiário, eu tenho uma exigência sobre essas coisas que é totalmente diferente do nível de exigência que eu vou ter para o sênior. Né? Mas são coisas que eu avalio em todo mundo. Tá?
Então, para quem está pensando em começar a carreira de dev, são coisas que eu grifaria aí com força, e se você acha que está falhando em alguma delas, estuda bastante sobre elas. Tá? Bem, pessoal, é isso que eu queria trazer de mensagem para vocês, um pouco dessa experiência, dessa minha vivência com a computação, os 2 grandes aprendizados, um pouco do que eu acho que é importante nas entrevistas, erros mais básicos que a galera comete. E eu queria dar agora espaço, abrir para vocês perguntas, enfim, do que vocês quiserem saber, seja de curiosidade do que eu falei, do que eu vivi, curiosidade de coisas aqui dentro da própria Big, curiosidade sobre coisas dúvidas que vocês têm sobre entrevista de maneira geral. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fica à vontade para responder, tá? Bem, eu vou dar uma olhada aqui no chat, para ver se alguém botou alguma coisa antes que eu passei batido. A galera aí da Big, né? Obrigado aí por contribuir no chat aí. E eu concordo com a Dani, essa cultura da Big, ela está sempre desde o início, né? Eu acho que a cultura não teria chegado aqui onde ela chegou se ela não fosse uma coisa de base, se ela não tivesse vindo desde a fundação da empresa, né? Então, realmente é uma cultura muito forte, né? Uma cultura que foi... ela cresceu, ela nasceu e cresceu aqui dentro, ela não foi imputada. Isso é bem legal. Bem, obrigado aí pelas mensagens, agradecendo aí, elogiando a história. Obrigado aí, Dani, Gabi. Bem, vamos lá, Nath. Com a vida corrida, como você faz para se organizar, priorizar seus afazeres? A vida é bem corrida, né? Então, para a organização, hoje em dia eu uso 3 ferramentas, né? E depende do que eu estou querendo organizar. A primeira delas é o calendário, para mim é fundamental. Eu coloco tudo no calendário, da minha vida pessoal, da minha vida de trabalho. Então, eu tenho certeza que eu não vou ter nenhum problema com o horário, não vou coincidir nada, não vou perder o horário, não vou deixar ninguém esperando à toa, nem nada do gênero. Essa é a primeira grande ferramenta que eu recomendo todo mundo usar e é uma coisa que normalmente a galera mais júnior não tem experiência. Então, comecem a utilizar bem calendário. Tá? Pode ser do Google mesmo, eu uso do Google. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante são as ferramentas de comunicação interna, né? Então, eu organizo muito as atividades da empresa dentro do Slack e das outras ferramentas de comunicação interna. E a terceira, que eu estou usando mais recentemente com mais força, é o famoso bloquinho de notas, porque esse ano, particularmente, aumentou muito a necessidade de organização e priorização, porque as demandas realmente agora estão muito maiores do que, graças a Deus, né, do que a quantidade de horas que a gente tem no dia. Então, eu estou tendo que priorizar bastante. Estou usando muito o caderno, para mim tem funcionado nessas últimas semanas. Valeu, Dani, obrigado aí. Vamos lá, pergunta do Antônio Alan de Souza. Adnê, que tipo de pergunta / interesses você gosta de ouvir de um candidato? Bem, eu particularmente gosto muito de conhecer a trajetória. Tá? Então, uma pessoa que, para mim, que começa já falando assim, eu trabalhei na empresa tal, e cheguei aqui. Resumiu muito. Eu gosto de ouvir lá desde o começo, cara. Como é que você conheceu a computação? Entendeu? Eu gosto, inclusive, de dar essa oportunidade da pessoa transformar a entrevista de uma avaliação em um papo de bar, que eu brinco, né? E eu gosto de ouvir isso. Cara, como é que você conheceu a computação? Como é que você começou isso? Como é que foi a tua história? Você trocou, se arrependeu, foi e voltou? Cara, descobri histórias incríveis, né? Alguns dos melhores desenvolvedores que eu tive não vieram da área de computação, né? Que trabalhavam comigo, que alguns trabalham até hoje. Então, para mim, você trazer essas histórias, teve gente que trabalhou comigo que se formou em engenharia de produção, tem gente que trabalha hoje aqui na empresa que vem da área totalmente acadêmica de pesquisa com coisas de biologia. Então, saber que essa pessoa tem esse background diferente, para mim é muito, muito legal, porque mostra que a pessoa tem uma capacidade de transformação e aprendizado muito grande, mostra que a pessoa tem uma amplitude de conhecimento que vai muito além daquilo que ela faz, e isso impacta diretamente no trabalho, né? Você vê um resultado de um trabalho mais bem feito quando você vê esse diferencial nas pessoas. Então, eu gosto muito de conhecer
essa história de vida das pessoas. E, enfim, isso pode, de novo, pode ter a ver com faculdade, pode ter a ver com cursos que você fez, com intercâmbio que você viveu, uma história de família, não importa. Eu acho que tem que agregar na conversa, tem que trazer isso para a mesa. Tá? Vamos lá, pergunta da Thaís. Se o prazo de retorno do processo seletivo da empresa passou alguns dias, é bacana mandar uma mensagem de e-mail demonstrando interesse em saber como está o processo, ou o ideal é aguardar para não parecer chato uma cobrança parte do candidato. Essa é uma pergunta legal, tá? Eu acho que tem que ter um bom senso nisso daí. Você fez entrevista hoje, depois de amanhã você já manda um e-mail, é meio esquisito, tá? Na minha opinião. Processo seletivo é uma coisa que não é rápido. Né? Processo seletivo, por exemplo, digamos que você foi a primeira pessoa a ser entrevistada. Claro que você não sabe a ordem, né? Mas partindo do pior cenário, que você foi o primeiro a ser entrevistado, vai demorar um tempão ainda para a galera entrevistar todo mundo e depois de montar a peneira para saber quem vai ser o escolhido. Então, você mandar um e-mail no dia seguinte ou 2 dias depois, 3 dias depois, para mim é uma demonstração de uma ansiedade que é desnecessária. Tá? Segundo, no fim da entrevista você pode perguntar: pô, qual é o prazo que vocês têm? Não tem problema nenhum. Você tem o direito de fazer isso e eu não acho... Eu acho totalmente honesto fazer isso, tá? Mas, poxa, você tem um prazo, vocês fazem devolutiva, me conta aí um pouco como é que vão ser os próximos passos. E o entrevistador vai te falar: olha, a gente começou agora, ou então a gente está no fim já, me dá mais uma semana, 2 semanas. Existem empresas que têm, a maioria hoje em dia tem a cultura de fazer devolutiva para saber se você foi aprovado ou não. Acho que hoje em dia poucas empresas que não têm essa cultura. Mas se passou muito tempo e estourou mais ou menos aquele combinado que você tinha com quem te entrevistou, de, pô, o cara combinou contigo 2 semanas, já passou um mês e nada, aí sim, eu acho que é totalmente honesto você mandar um e-mail e falar: poxa, vocês têm um retorno para mim? Vocês me falaram mais ou menos 2 semanas, já passaram 3 semanas. E aí, né, você não está demonstrando ansiedade nenhuma, né? Você está mostrando que você entende de prazo. O Daniel, você costuma dar feedback após a entrevista? Pelas minhas experiências anteriores foi raro e acho relevante, para a gente nos inspirar sempre. Eu costumo já dar alguns feedbacks quando eu acho que eles são muito importantes durante ou até no final da entrevista, tá, Daniel? Eu tenho feito isso ultimamente. Agora, dar feedback para todo mundo, eu vou te dizer que é uma coisa que eu não tenho como fazer, porque eles têm entrevistado, assim, dezenas de pessoas. A gente tem dado feedback quando a pessoa pede, quando demonstra interesse nesse feedback. Então, se ela receber um retorno negativo, por exemplo, e ela responde para a gente assim: poxa, que pena, mas eu gostei muito, o que eu preciso fazer para melhorar para estar aí com vocês? Aí eu sento, eu vou dar uma lida na ficha dessa pessoa, entender por que ela foi recusada naquele momento, e aí a gente dá um feedback mais personalizado. Tá? Mas eu tenho feito isso para quem demonstra interesse. E outra pergunta da Natália: o que para você é um fator que elimina um candidato durante uma entrevista? Olha, tem vários fatores, tá? Não só não. Eu acho que o primeiro e o mais óbvio é educação, né? Se a pessoa falta com educação em algum momento da entrevista, eu já corto essa pessoa, né? Um outro ponto que para mim é importante é ver o enquadramento. Se essa pessoa chegou até esse momento do processo seletivo dizendo que estava enquadrado nas necessidades da vaga, mas demonstra alguma coisa durante a entrevista que diz o contrário, isso já é um problema também que pode ser eliminatório. E um terceiro, que para mim é particular, é a entrevista TED. Para mim, a entrevista TED, cara, para mim não serve. Se eu estou entrevistando uma pessoa que pode ser um gênio, mas ele é extremamente chato, não dá certo, entendeu? Porque eu vou ter que fazer a gestão dessa pessoa, eu vou ter que conversar com essa pessoa todo dia, toda semana. Então, para mim, não pode ser uma convivência chata, entendeu? Não dá para ser uma coisa tediosa logo na entrevista. Então, aquilo que eu falei de não matar o entrevistador de TED, eu levo isso bem a sério. Tá? Mas, basicamente, são esses itens aí que eu diria que podem ser realmente eliminatórios, não classificatórios. Tem alguém digitando mais alguma coisa aí. Vamos ver se tem mais perguntas. A Janine botou aqui: compartilha uma dica com quem está no início da carreira. Obrigado por compartilhar sua história. De nada, também eu agradeço.
Bem, uma dica para entrar nesse carreira, eu dei algumas, né? Acho que você não começar errando no currículo é fundamental. Para mim, se eu estou falando de desenvolvimento, além dessas questões que eu já mencionei, vou repetir, foca muito naquelas skills de computação que eu citei lá anteriormente. Estrutura de dados, lógica de computação e complexidade de algoritmo. A pessoa que está afiada nisso, ela tem uma base de computação que sustenta tudo para cima e ela aprende qualquer ferramenta que ela quiser e tudo passa a ficar muito mais fácil. Então, para o mundo dev, eu acho que aquilo ali é o mais importante, tá? Das coisas que eu citei, né? O slide foi esse daqui, esses diferenciais. O grande Michel, vamos lá. Para você, como você aborda o desempenho de alguém que tem um teste técnico, tendo em vista que muita gente acaba tendo uma base de nervosismo, às vezes indo mal, mas por uma questão situacional e não da qualidade da pessoa em si. Acho que essa é uma pergunta interessante. Primeira coisa, num universo em que eu estou fazendo entrevista de dezenas de pessoas, tem níveis que vão desde você ir muito mal, passando por você talvez não ir muito bem, ou você ir muito bem, tá? Aqui na Big, eu não gosto de fazer uma eliminação assim, traça uma linha aqui, daqui para cá está reprovado. Não. Eu gosto de analisar caso a caso, eu gosto de ler os testes técnicos e entender eles. Mas, óbvio, se você faz um teste técnico e você erra absolutamente tudo e não faz nada, não consegue entregar nada naquele teste técnico, eu não vou perder tempo ali, você vai ser eliminado, né? Então, é um tipo de nervosismo que, se está atrapalhando você na sua vida, a ponto de você chegar num teste desse e você não conseguir travar absolutamente nada, você precisa de uma ajuda especializada, né? Então, você precisa tratar isso para depois você estar apto para fazer um teste técnico desse. Agora, se o cara ficou um pouco nervoso, errou uma coisa ou outra dentro do teste, em vez de ele tirar 8, 9, ele tirou 7, 6, não tem problema. Eu vou avaliar o teste dele. Dá para ver claramente no teste a diferença entre a pessoa que está totalmente perdida e a pessoa que ficou nervosa. E a gente tem grande chance de a gente dar seguimento e fazer entrevista com essa pessoa, né? Inclusive, muita gente está aqui dentro da Big e pessoas que talvez estejam aqui dentro desse chat passaram por isso, são pessoas que não foram bem no teste técnico, mas hoje estão dentro da empresa. Porque eu vi que tinha oportunidade de aprendizado ali dentro, a gente senta, conversa com essa pessoa e a gente vê durante a entrevista que a pessoa teve uma situação de nervosismo. Eu, às vezes, quando eu acho que precisa de um teste complementar, durante a conversa da entrevista, eu faço um teste técnico informal de troca de ideia, né? Eu pergunto, eu peço para a pessoa resolver algumas coisas que dá para ela fazer um pseudocódigo de cabeça e ir narrando o pseudocódigo para mim, e eu avalio ela em tempo real, e eu consigo, então, separar aquele joio do trigo de quem foi realmente mal, porque está com deficiência técnica e precisa ser corrigido antes de entrar aqui na empresa, ou aquela pessoa que teve simplesmente uma situação pontual. A Dani falou, tem uma reunião agora, mas foi maravilhoso, como sempre. Obrigado, Dani. Valeu. Pessoal, a gente já estourou a área aqui também. Acho que não tem mais pergunta, né? Deixa eu ver só se tem alguém digitando aqui se é uma última pergunta. Senão a gente já fecha por aqui. Bem, o Felipe colocou como você julga as hard skills para uma área que tem mudado bastante, como IA, né? Bem, as hard skills eu acho que a gente consegue avaliar em grande medida dentro de alguns níveis de teste, tá? Sejam eles testes que a pessoa senta na frente do computador e responde uma série de códigos ou de perguntas, ou seja, dentro de uma entrevista, como eu falei, trocando uma ideia técnica, tá? Dentro desse mundo de IA, hoje eu não trabalho com IA diretamente aqui na empresa, a gente tem um outro segmento que faz isso. Mas eu tenho certeza que o que eles vão trazer para a mesa, para uma entrevista técnica, também tem a ver com isso que eu falei. Vão aplicar um teste técnico que vai, no fundo, avaliar muita coisa de lógica, muita coisa de computação em si, primeiro do que IA, e depois,
alguns outros testes que vão avaliar como que você conhece os conceitos de base de IA, tá? Porque você entender os conceitos de base de IA ou de qualquer outra área, como, por exemplo, programação paralela e concorrente, esses conceitos, eles são científicos e imutáveis. As ferramentas é que mudam. Surgiu uma rede neural nova, que faz um trabalho diferente, que é otimizada em certas circunstâncias. Isso você aprende, você estuda e você aprende. Agora, os conceitos científicos de base que regem aquele segmento da computação, você tem que ter eles muito fortes, né? Por isso que eu falei dos diferenciais de lógica, computação, complexidade de algoritmo e estrutura de dados, que eles sustentam todas essas outras áreas. Mas, claro que cada área também tem os seus conceitos próprios, tá? Então, eu diria, investe nisso, né? Investe em você conhecer os conceitos básicos de IA, porque o ferramental você aprende depois, até mesmo dentro da empresa. O Luca aí, meu irmão, também assistiu aí. Obrigado aí por ter assistido. Um beijo. Bem, galera, obrigado pelo tempo de vocês. A gente já estourou aqui já 5 minutinhos do tempo que a gente tinha combinado para a apresentação. Obrigado aí pela paciência de vocês em me ouvir, pelo tempo de todo mundo. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, que seja um grãozinho de areia na vida de vocês, principalmente quem está começando. E é isso. Forte abraço aí para todo mundo. E sigam em frente aí com força nessa trajetória que vai dar certo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.